E olha, tu tocaste num ponto interessante, porque muita gente não tem essa percepção. Mas quando a gente faz comparações entre as operadoras, por exemplo, que têm obrigações que são regulamentadas versus outros OTTs que vêm desafiando o nosso próprio mercado, como é o caso do próprio WhatsApp, né, que tirou muito espaço, por exemplo, do que a gente tinha antes nas chamadas, nas ligações Sim, e nos sim. SMS, a gente tem uma diferença brutal de obrigações. Então, assim, esses OTTs não têm as obrigações que a gente tem. A gente tem obrigações que fazem com que a gente faça investimentos de fato milionários no Brasil. E esse investimento, óbvio, né, como qualquer investimento, precisa ter retornos. Os retornos são de muito longo prazo. Então, a gente precisa ter mais equilíbrio nessa visão para poder continuar fornecendo o serviço que a gente fornece com qualidade, sem perder essa expectativa de que a gente vai ter um retorno, né, e que não vá simplesmente ser usurpado por alguém que conecta na nossa rede, usa a nossa rede, mas não paga nada por isso. E não é nem um choro, porque a gente sabe que a gente perdeu alguns times, né? Se vocês forem buscar aí o WhatsApp, por exemplo, né, voltando para esse ponto, ele tem grande preponderância no Brasil e na Índia, Sim, sim. só. No resto do mundo existem outras soluções, inclusive na China existe uma solução proprietária das operadoras que é o WeChat. Que Então, o WeChat, se me permite, parece ser até um pouco mais avançado que o WhatsApp. Ele funciona como um meio de pagamento há muito mais tempo que o WhatsApp. muito, muito mais tempo. Então ele já está na Né? vida do cidadão chinês há muito mais Sim, tempo, encarando uma realidade diferente. Esse é um ponto também, né, que a gente precisa evoluir dentro do cenário de tecnologia e de inovação no Brasil. A gente precisa ter cada vez mais essa visão para o uso da nossa capacidade criativa e do nosso potencial. E aí, para isso, a gente tem que ter mais educação, para isso, a gente tem que ter mais oportunidade. Na Claro, a gente tem um hub que a gente chama de Bion, que é um hub de inovação aberta, onde a gente captura startups, empresas que, no final das contas, estão nascendo ali, às vezes até ideias, dentro de cenários de incubadoras em faculdades, universidades brasileiras, que têm esse viés já muito mais aguçado, né? Tem em Recife, tem em Curitiba, tem no interior de São Paulo, enfim, essa dinâmica que a gente encontra e que pode potencializar a virada de jogo para o país precisa ser de fato colocado como prioridade pelo governo, né? A gente tem muito dessa expectativa nas visões de desoneração fiscal, nas visões de maior equilíbrio dessas questões regulatórias no nosso setor, por exemplo. Enfim, são pontos que eu acho que a gente tem que trabalhar bastante. sim, com certeza. Mas seria, na tua visão, na visão do Albert Revan, falta de investimento ou falta de conversa? Porque o setor de telecom aqui no Brasil é fortíssimo. Eu acho que telecom, sim, e o investimento ele é alto, mas ainda assim demanda um esforço e principalmente uma visão de justificar isso para com os acionistas muito maior do que outros setores, né? Então, assim, quando a gente fala de telecom, a gente sempre vê esse lado da inovação acontecendo, mas por trás tem um fluxo de caixa que é enorme, né? E está fazendo diferença no bolso de todo mundo. Por exemplo, se lançarem o 5G amanhã, mal lançou desculpa, o 6G amanhã, mal lançou o 5G e a gente já vai ter que adquirir para poder ter capacidade competitiva. Sim, sim. É um mercado muito nervoso nesse aspecto. Então, eu acho que tem que ter mais investimento do ponto de vista do governo para liberar os fundos, que são os fundos que a gente tem de FURST-FUTEL, o que a gente, na verdade, tinha para essa visão de universalização, a visão de uso disso, a visão de colaboração, a visão de maior equilíbrio entre essas nossas obrigações, para a gente poder competir de igual, né, com um cara que está vindo de fora, que tem uma visão mundial, que tem um contexto por trás de não ter essas obrigações. Então é mais nesse sentido. Eu acho que o investimento é político mesmo. Perfeito, perfeito.